Boa tarde aos irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, irmãos também de outras igrejas que nos acompanham, dos amigos também que nos têm acompanhado. Mais uma vez aqui o nosso Pão das Três. Hoje é terça-feira, dia 9 de junho de 2020. Nosso horário aqui tradicional, às 15 horas, aí para compartilharmos um pouco da palavra de Deus, também dos nossos pedidos de oração, tá bom? Também cantarmos aí, adorando também o nosso Deus, tá bom? Você que já entrou, aproveita esse momento aí para compartilhar também. Como eu já disse, né, vários irmãos têm compartilhado o Pão das Três ao vivo pelos seus perfis no Facebook. Isso é legal porque amplia um pouco mais aí o número de pessoas que podem ser alcançadas, que podem participar conosco deste momento, tá bom? Deus abençoe a vida de todos vocês que são da vila, que são de outras igrejas, que são nossos amigos. A gente tem também os nossos parentes aí que sempre nos acompanham. A minha mãe está sempre acompanhando a gente, a dona Antônia Martins. Às vezes até ela coloca comentários aí. Alguém já me perguntou se é minha mãe. Sim, a Antônia Martins é minha mãe. Eu tenho uma prima também que também nos tem acompanhado, que é a Regina, que está lá em Minas. E mais parentes de irmãos aí, do pastor Israel. Eu vejo que bastante gente tem comentado aí. Podem ficar à vontade, tá bom? Participando, fazendo também os seus pedidos de oração e compartilhando essa live da Igreja Batista em Vila das Belezas, que é o Pão das Três, no seu perfil, para que mais pessoas possam nos acompanhar. Que Deus nos abençoe nesses momentos que estaremos juntos aí, compartilhando a palavra de Deus, cantando, conversando, batendo papo, falando sobre as coisas espirituais, sobre a vida, sobre o amor de Deus por nós. E também compartilhando aqui as necessidades da igreja, as necessidades em oração. E é isso aí. Vamos orar, buscando a presença do Senhor. E logo na sequência eu quero convidar você a cantar comigo um hino do cantor cristão, tá bom? Vamos orar então. Pai, nós te damos graças, ó Deus, por mais um Pão das Três. E pedimos que o Senhor nos abençoe durante esse tempo que estamos aqui juntos, ó Pai, ligados, ó Deus, pela página do Facebook da igreja, ligados, ó Deus, acima da página pelo Senhor, através do Teu Espírito Santo. Nos abençoe, ó Pai, cada palavra que for dita, Pai, durante o Pão das Três, as orações que forem feitas, os cânticos, no momento em que vamos também compartilhar, ó Deus, a Tua palavra. Rogamos, ó Deus, a Tua presença e o Teu cuidado, ó Deus, em todos os momentos, ó Pai, da nossa vida, e agora em especial durante o Pão das Três. Abençoe a vida, Pai, de todos que nos estão acompanhando agora, ao vivo, daqueles que vão ver e participar, ó Deus, no outro momento, dos que vão também ter acesso, ó Deus, a esse encontro através do YouTube. Enfim, que sejamos, ó Deus, abençoados, fortalecidos e edificados, ó Deus, pela graça do Senhor. Fique conosco, nos abençoe, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. É isso aí então. Eu queria cantar com vocês o hino número 96 do cantor cristão, que é chamado de Deslumbrante. Hoje a gente vai até falar um pouquinho disso, né? Sobre essa glória. Eu lembro de uma palavra antiga que a gente usava, né? Está até numa das versões da Bíblia, que é a glória imarcessível, né? Essa glória que não se pode manchar, maravilhosa e grandiosa, que é a glória do nosso Deus, que é a presença do nosso Deus. E também o seu conhecimento, a sua sabedoria, que é inalcançável, que é inatingível. E isso é algo que tem ficado cada vez mais evidente à medida em que a gente caminha na vida cristã, à medida que os homens também fazem os seus planos e os planos dos homens são frustrados. E, bom, vamos falar um pouquinho mais disso durante nosso momento de compartilhar aqui a palavra de Deus, tá bom? Agora o hino 96, o Deslumbrante, tá bom? Se você puder cantar comigo, tá bom? Quero a sua companhia aí, mesmo não ouvindo a tua voz, mas sabendo que você está cantando. Sino cega ao sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas nem profetas o chegarão a
Quando a gente fala da nossa sinologia, é lógico que eu não tenho tanto conhecimento para falar disso, mas posso falar como pastor, né? Posso falar como quem canta, né? Nós temos hinos com a base dele bastante sólida na Bíblia, né? E com uma teologia muito forte e apoiada e ancorada por uma poesia também muito bem desenhada. Esse é um deles, sem dúvida alguma, não é? Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Olha que coisa linda, não dá nem para olhar para o sol, vamos querer, como que a gente vai olhar para o Criador, né? Patriarcas nem profetas, né? Pessoas que foram grandiosas na história do povo de Deus chegaram a vê-lo, nem mesmo Adão, na sua inocência, chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Então, mostrando essa infinitude divina. Se a gente for discutir a teologia desse hino aqui, a gente vai gastar aqui algumas horas. Inclusive, dá para associar a muitos textos bíblicos aqui, né? Dá para colocar um monte de texto bíblico aqui para associar e a gente aprender coisas preciosas. Que hino bonito, deslumbrante, o hino 96 do cantor cristão. Que alegria poder cantar um hino tão bonito desse nessa tarde junto com vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos para mais um momento de oração breve agora, pensando, obviamente, já na palavra de Deus, uma reflexão bíblica que tem tudo a ver, né, com essa música do cantor cristão. Obviamente que a gente escolhe o texto bíblico e depois a gente escolhe os hinos, nunca o contrário, né, apesar de cantar o hino primeiro. E depois a gente vai cantar um cântico aqui também que tem a ver com esse texto especificamente que a gente vai ler agora, tá bom? Então, antes da gente orar, já vou anunciar para você qual é o texto, para você abrir, tá bom? Que é Jó, tá? Livro de Jó, capítulo 42, os versos de 1 a 6, tá bom? Livro de Jó, servo de Deus, Jó, capítulo 42, os versos de 1 a 6. Tá bem no finalzinho, já quase começando ali no livro dos Salmos, tá bom? Deixa abertinho aí, vamos orar nesse momento então. Pai, muito obrigado, porque mais uma vez podemos nos reunir, ó Pai, através da página da igreja, para compartilhar a Tua palavra. Nos usa conforme, ó Deus, a Tua vontade, nos revela, ó Deus, mais uma vez, ó Deus, os Teus ensinamentos que estão na Tua palavra, iluminando, ó Pai, o nosso entendimento, nos trazendo, ó Deus, clareza a respeito do que o Senhor quer nos trazer, ó Pai, nessa tarde, edificando e também transformando, ó Deus, as nossas vidas. Nos abençoa, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Jó 42, os versos então de 1 a 6, eu quero pensar com você aí a respeito dessa sabedoria e desse conhecimento que extrapola toda a capacidade humana e que só Deus tem. Está nele, está no Senhor. É um momento bastante interessante do livro de Jó, né? Depois que o Senhor falou com ele, ainda sofrendo bastante, os seus amigos ali falando aquela série de coisas, cada um de acordo com o seu preconceito, de acordo com a sua visão de mundo, e nenhum deles foi capaz de falar com precisão, com respeito, e de modo também a tranquilizar e ajudar Jó. E Jó ficou lá mergulhado naquelas dúvidas, naquela dor, se vendo inocente e ao mesmo tempo vivendo aquele sofrimento, se sentindo durante um tempo inclusive abandonado até pelo próprio Senhor. E aí quando o Senhor vem, fala com ele, conversa com ele, uma série de coisas ali são mudadas e transformadas na vida de Jó, no entendimento de Jó. E vem esses 6 primeiros versículos, que são os versículos desse momento em que os olhos dele são abertos e ele compreende que ele não tem capacidade de compreender. Esse texto de Jó é uma revelação de que ele chegou ao entendimento de que ele não tem capacidade de entender. É isso realmente, quer dizer, tentar entrar e entender o Senhor na sua grandeza, na sua infinitude é algo impossível. Dá uma olhada comigo então, Jó 42, os versos de 1 a 6. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido.
Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Que texto bonito, né? De uma confissão de Jó. A nossa igreja, recentemente, eu acho que no ciclo anterior da EBD, a nossa EBD funciona em ciclos, né, de estudos, são 5 estudos por ciclo, né? E os professores vão circulando e atendem toda aquela faixa de jovens e adultos da nossa igreja. Estudou o livro de Jó. E eu me lembro diversas vezes no pátio da igreja, depois da aula da EBD, durante a semana, até mesmo em PGs, os comentários, né, a respeito das aulas de Jó, de como foram boas, de como foram interessantes. Não estou aqui fazendo um autoelogio porque não fui eu que dei essa aula, não fui eu que dei esse curso, né? Ainda que seja um autoelogio, porque é da nossa igreja, né? Mas nós tivemos um aproveitamento muito bom e foi, sem dúvida alguma, uma fase muito rica em que se aprendeu muito. Então a gente conhece bem a história de Jó. Jó era um homem fiel a Deus, um homem que a gente não encontra erros, não encontra falhas, é um homem irrepreensível, tá? Inclusive em todo o livro de Jó você não vai encontrar falhas em Jó, e obviamente o texto deixa claro de que ele passou por aquela dor e por aquele sofrimento, não porque ele falhou ou errou em alguma coisa, mas porque o sofrimento faz parte da vida, da existência, e um propósito que sem dúvida alguma o Senhor tinha especificamente com a vida de Jó, era que ele chegasse nesse ponto de ter uma fé talvez mais amadurecida, de dar um passo a mais no entendimento e no conhecimento dele, porque ele precisava continuar crescendo. Então o propósito foi esse. O diabo fez uma aposta com Deus e, para variar, perdeu. Toca em Jó, destrói as coisas que ele tem e ele vai blasfemar do Senhor. Por quê? Porque ele só é fiel, só é desse jeito, faz sacrifício, cuida da família dele muito bem, porque ele está cercado de bênçãos. É o que aconteceu, ele perdeu tudo e nem por isso ele blasfemou. Você tem até aquele momento que a esposa dele chega para ele, e eles sabiam que se de repente Jó amaldiçoasse o próprio Deus naquela situação, ele poderia vir à morte. E a esposa dele diz, amaldiçoa a Deus e morre. É uma expressão tão pesada, que ela usou, que os escribas, que os copistas judeus da Bíblia, né, eles tinham medo de escrever essa fala da mulher de Jó, amaldiçoa a Deus e morre. Há versões antigas do Antigo Testamento, de copistas, em que eles colocam assim, abençoa a Deus e morre, para não pôr isso, de tão pesado que era. E Jó teve que ouvir aquilo, que deve ter suado no ouvido dele com uma coisa muito dolorida, muito dolorida. Você que tem familiares, né? Quando o seu familiar fala uma blasfêmia, fala uma heresia muito grande, quando ele amaldiçoa a própria vida, quando ele entrega os pontos, a gente fica numa situação tão difícil, dói tanto na gente, e eu tenho certeza que Jó sentiu aquilo naquele momento, mas ele também não cedeu a essa pressão, e acredito que nem tenha se tornado uma tentação para ele, vou fazer isso, eu morro e acabo meu sofrimento. Não houve dúvidas no coração de Jó, na vida de Jó, e pelas atitudes dele a gente vê, ele não amaldiçoa a Deus em nenhum momento. Ele chega a amaldiçoar até o próprio dia, né? Falar assim, o que é aquela coisa, aquele dia, quem foi que nasceu naquele dia? Uma coisa que Jeremias também faz, muito parecida com Jó, mas a Deus ele não amaldiçoa. Ele está o tempo todo questionando e procurando entender. E esse é um momento interessante, porque Jó chega a esse entendimento de que ele é incapaz de entender que o Senhor é grandioso e maravilhoso e que ele precisa continuar crescendo e continuar aprendendo. Então, são algumas coisas que são bastante interessantes no livro de Jó, a respeito dessa confiança extrema que é esperada dos crentes no Senhor, mesmo nesses momentos que são momentos bastante difíceis. Mas a minha ênfase hoje, ela está bastante calcada nessa questão da falta de entendimento e da falta de conhecimento que a gente tem. Ela tem um pouco a ver com a pandemia também.
você está acompanhando aí a pandemia, a gente não está aqui discutindo política, a gente não está aqui discutindo números, não estou falando do governo A ou B, de quem tem culpa ou quem não tem culpa, eu estou olhando a coisa de uma forma geral, tanto os governos quanto a própria ciência, de como essa doença ela está mostrando toda a fragilidade humana, a incapacidade humana de simplesmente recolher dados, e mostrando também como a falta de relacionamento do homem contemporâneo com Deus o leva ao fracasso. Por quê? A gente tem assistido aí afirmações categóricas de todos os lados a respeito da doença, a respeito dos dados, a respeito de quando a gente vai voltar, pessoas já fazendo planos, estabelecendo planos assim, o governo com código de cores, o outro com data, e a gente não sabe, a gente não tem, ninguém em sã consciência pode fazer uma afirmação categórica. Agora, eu estou dando a pandemia como exemplo, porque na verdade a nossa falta de entendimento, a nossa falta de conhecimento, a nossa limitação humana, ela atinge todas as outras coisas. Até quando nós falamos do próprio Jesus e do próprio Deus, a nossa linguagem ela é sempre muito limitada, né? Existe até na teologia uma discussão, eu vou dar os termos aqui, mas não esquenta muito a cabeça não. Existe a teologia apofática e catafática, né? Mas basicamente é a ideia de que quando a gente faz teologia, a gente está falando exatamente do quê? A gente está falando exatamente de Deus como Ele é, mas a linguagem humana não é capaz de descrevê-lo. Então nós estamos falando a respeito das coisas de Deus. Então a teologia, por exemplo, é só uma discussão a respeito das coisas que a nossa percepção, que os nossos órgãos do sentido, né, visão, olfato, tato, aquela coisa toda que você conhece bem, são capazes de absorver e ainda passam por uma limitação humana, que são a nossa formação, os nossos preconceitos, a nossa incapacidade de lidar com as palavras corretas. Então, isso tudo não é porque Deus não quer ser conhecido, não é porque Deus não quer se revelar a nós, porque Ele se revelou a nós através de Jesus, da sua palavra, através do seu Espírito Santo, revelações que são mais indiretas através da criação, da observação de que há uma mente inteligente por trás das coisas que foram criadas. Bom, isso aí já é outro assunto. Mas é de que Ele é muito mais do que nós podemos ver com os olhos, Ele é muito mais do que nós podemos perceber com simples ouvidos, Ele é muito mais do que o mais inteligente dos homens é capaz de saber e capaz de absorver. E Jó se depara com isso. A conversa anterior de Deus com Jó é uma conversa que muitos falam que é enigmática. Eu não acho que é enigmática. Ele chega para Jó e diz assim: Jó, quem fez as estrelas? Quem deu nome para elas? Quem sabe chamá-las pelo nome? Lembrei até de um hino bonito que a gente canta na igreja que teve origem no coral dos jovens, né? E sabe por nome as chamar. Quem foi que fez o animal tal, não é? Quem fez as estações e por aí afora. E ele não está sendo enigmático, ele está sendo direto com o Jó. Fui eu que fiz tudo isso. A minha inteligência, a minha capacidade. E já são coisas demais para você entender, Jó. Então saiba que há coisas na vida que não é que não existem respostas, as respostas estão além da sua capacidade. Você está aquém da compreensão das coisas que acontecem com você. Eu me peguei pensando aí esses dias, nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento muito diferente da história da humanidade, né? Se é por erro político, se é só por causa da doença, o tempo dirá, porque a gente não pode agora, eu acredito, fazer tantas afirmações, mas a gente olha e fica tentando entender por que isso está acontecendo, todas as limitações que nós estamos vivendo, e são muitas, e aí a resposta que vem é parecida com essa que Deus deu para o Jó. Foi eu que fiz o dia. Você não é capaz de entender todas as coisas que estão em jogo, em função das coisas que estão acontecendo agora. Faz o seguinte: vive a tua vida. Ora, descansa, se alimenta, cuida da tua igreja, cuida dos teus irmãos, cuida da tua família, se prepara, se cuida, saiu, foi para a rua, bota máscara, álcool em gel, lava a mão, faz o que você sabe que deve fazer.
e o resto de todas as coisas eu estou cuidando. O próprio exemplo de Jó, ele fala isso, né? Por exemplo, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Essa coisa do judeu, né, está muito presente no Antigo Testamento, de vestir aquela roupa de pano de saco, que era uma roupa de extrema pobreza, de miséria, né? Que demonstrava um abandono, e eles colocavam pó, né, cinza no chão e deitavam sobre aquilo e ficavam se cobrindo com aquilo. Era uma demonstração da pobreza, da limitação, do arrependimento, da necessidade do Senhor, do reconhecimento da necessidade do Senhor, e é isso o que a gente aprende, né? Eu gosto muito de ler, gosto muito de escrever, já li muitos livros e pretendo ler muitos, mas eu, por exemplo, sigo e sei do conselho de Salomão, né? Não há limites para se escrever livros e o muito estudar é enfado da carne. Ele já tinha entendido isso, que essa busca desenfreada do homem por conhecimento só vai gerar mais questionamento, mais loucura. O que deve caber em nós? O temor do Senhor. É Ele que deve guiar as nossas vidas. Lembrar dos conselhos, por exemplo, do conselho de Tiago, que ensina a gente a não fazer previsões para o futuro, mas dizer assim, há um desejo no meu coração e se for da vontade do Senhor, farei isso, farei aquilo e farei aquilo outro. São coisas que a gente aprende, porque o Senhor do universo conhece o coração do ser humano. É interessante quando algumas pessoas perguntam assim, vou dar um exemplo aqui, os apóstolos esperavam que Jesus voltasse na sua própria geração, então eles se enganaram. Não, eles não se enganaram. Eles nos ensinam que na nossa geração nós devemos aguardar a volta do Senhor. Mas se ele disse que voltaria breve, por que ele não voltou ainda? Primeiro, qual é o conceito de breve, né? O que é breve para a gente pode não ser breve, pode ser um conceito diferente. 2, 3 mil anos pode ser breve para o Senhor. Por quê? Porque há coisas que a gente vê na própria palavra de Deus, eu tenho certeza, a gente não entendeu bem. Porque são grandiosas demais para nós. E a gente só vai entender quando elas acontecerem. Aí a gente vai dizer assim, puxa vida, é verdade mesmo. Então a gente aprende também a ter humildade. O Senhor fez isso colocando em nós essa limitação exatamente para mostrar para a gente de que a gente é só ser humano. Como disse Abraão, né, nós somos pó e cinza, lembrando aqui do que Jó disse, né, falando da sua humilhação, nós somos pó e cinza, né? Não somos mais do que isso. Então é o momento de pensar nisso. Há um fracasso generalizado da política, da economia, há um fracasso generalizado da ciência, há um fracasso generalizado dos profetas, entre aspas, desse tempo, mostrando que quem manda na história, quem tem a história nas mãos, é o Senhor. E a postura da gente não é ficar tentando entender as minúcias do que ele está fazendo, porque é tudo muito grandioso, mas nos colocarmos assim humildemente, vivendo a nossa vida, que é pequena, é limitada, mas na sua plenitude, fazer tudo o que a gente puder dentro da nossa limitação, mas confiando que o Senhor tem a história na mão e Ele sabe muito bem o que Ele está fazendo. Olha isso. Jó chegou a essa conclusão. Eu não entendi bem o que aconteceu comigo, mas agora eu sei que o Senhor sabe muito bem o que está fazendo. Tá bom? Então, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém? A palavra de Deus para o nosso coração aí, nessa tarde, nesse pão das 3. Tá bom? Vamos ver o que a gente tem aí de pedido. Eu acho que você já anotou alguma coisa. Vamos ler esses aqui com prioridade que chegaram agora. A nossa lista é a lista que já vem trazendo algumas coisas mais antigas, né? Tá bom. Tá. Pastor Márcio Silva, tá bom? Pastor também aí na nossa igreja, está coordenando os jovens agora. Ele pedindo pela vida profissional da Isabelle, pela empresa que ela trabalha. Tá bom, pastor, vamos orar sim. A gente já tem orado desde aquele último Pão das 3 lá que nós fizemos, já deve ter umas 2 semanas, e comentando a respeito das dificuldades na empresa. Vamos orar sim, tá bom? E consta das nossas orações a vida da Isabelle e a vida da empresa em que ela trabalha também, tá bom? Recebemos aí a notícia da melhora do Lucas.
O Lucas teve aí umas dores, precisou ir para o hospital, tomar uma medicação bastante forte. As dores demoraram a passar, mas já melhorou, já está bem, ele já está bem melhor, tá bom? Então vamos agradecer ao Senhor por isso. Tem a questão da Isabela, a questão do Lucas também, tá bom? Então a gente continua orando pela vida do Aldair, da irmã Antônia, do Giuseppe também, que é da nossa irmã Maria José, que está se recuperando. Nós temos irmãos aí para passar por cirurgia, passando por dificuldades também. Nós temos familiares, né, dos nossos irmãos, que nem o seu Caminho, que é o pai da Kátia. Nós temos a Vanessa, que já foi até da nossa igreja, que é filha da Beth e do Equias também, que está meio adoentada. A Francisca, que é a mãe da Toinha, tá? Mãe do Marcos Felipe, do Miqueias também, do Tiago. Ela passou pela cirurgia, no sábado à tarde ela já voltou para casa. Temos que agradecer, foi tudo bem, tranquilo, está na recuperação, tudo dentro do previsto. O Daniel, da Thalita também, que estava internado e tem apresentado aí melhorias. O Elsomar, a gente já está nas nossas orações também há algum tempo. Ele é o pai da Júlia, tá? Da Júlia Rocio. Ele tem um quadro de saúde bastante grave, ele já vem lutando já com uma doença já há muitos anos e teve uma piora aí nessas últimas semanas. Vamos orar pela vida dele, tá? Nós temos aí o Thierry, da Soreni, temos o Moisés, da missionária Marlene, né, lá na Espanha. Nós temos o seu Darcy, que é pai da Deudina, e todas essas pessoas aí. Nós temos o doutor Leonardo, né, até circulou um vídeo nas nossas redes sociais aí, falando da recuperação dele, temos a agradecer ao Senhor por isso. A Luíse também, a pequena Luíse, a Abigail Leite tem pedido aí constantemente. Temos aí famílias enlutadas, várias famílias da nossa igreja também enlutadas, profissionais da área da saúde, os irmãos idosos, que são muitos, os desempregados, os autônomos, né, e vem até esse pedido aqui também em relação ao trabalho da Isabelle dentro dessa questão. A Meire, né, pedindo oração também pela Karina, que trabalha com ela no hospital e perdeu a mãe recentemente, então vamos orar por isso. Vamos orar pela vida da Michele também, Michele que é casada, né, com o Cleiton, tá bom? Foi mãe recentemente, a mãe do Filipinho, vamos orar pela vida dela também, tá adoentada também. E é isso, deixa eu ver, parece que chegou mais alguma coisa aqui. A irmã Maria Orlinda também está sempre pedindo oração, sempre participando também aqui pela página da igreja do nosso Pão das Três, e pela nossa irmã Maria Sulino, né, que faz tempo que a gente não vê, né? Já visitei várias vezes, já faz tempo que a gente não vê. Vamos orar pela vida dela também, tá bom? Então vamos orar, buscando nesse momento a presença do Senhor, lembrando desses pedidos. São muitos, a gente lembra de alguns, mas depois a gente ora novamente, e a gente vai lembrando e colocando todos eles aí na mão poderosa do Senhor. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, por mais um Pão das Três, e nesse momento, pela oportunidade de orar, de interceder pela vida dos nossos irmãos, pela vida dos familiares dos nossos irmãos, dos amigos, conhecidos, e até pela vida de pessoas, ó Pai, que nos conheceram através dessa página, por meio de compartilhamentos, enfim. Queremos, ó Deus, nos colocar, ó Deus, humildemente diante do Senhor, sabendo que o Senhor é quem conhece de fato a história, o coração e a vida de cada um de nós. Portanto, ó Deus, com humildade nos colocamos diante do Senhor para pedir conforme sabemos, conforme entendemos, conforme as necessidades nos chegam, mas confiando no Senhor como Deus poderoso e como Pai amoroso, para atender conforme a Tua vontade. Obrigado pela vida do Lucas, que passou, ó Deus, por momentos muito difíceis, ó Pai, no final de semana, com as dores nas costas, e te agradecemos, ó Pai, pela Tua mão poderosa, agindo também através das medicações, através dos médicos, e restabelecendo, ó Deus, as dores do Lucas, ó Pai, tirando dele as dores e o permitindo ter mais tranquilidade. Colocamos nas Tuas mãos também, ó Deus, a vida da Isabelle, da empresa, ó Pai, onde ela trabalha, que com certeza está passando por um momento muito difícil em função da pandemia. E, ó Deus, oramos, ó Deus, pela vida da empresa dela, para que permaneça aberta, para que os empregos possam ser mantidos, para que a estabilidade emocional dos donos, dos líderes, dos gerentes
possa ser mantida, que eles tenham lucidez, ó Deus, ao mesmo tempo em que peço que eles tenham vontade, ó Deus, e tenham ânimo para trabalhar. Por isso eu peço também que o Senhor abençoe a vida da Isabelle, ó Deus, como funcionária, como serva do Senhor, ó Deus, ali naquele lugar, preservando o trabalho dela, ajudando-a também, ó Deus, a desenvolver o seu trabalho conforme, ó Deus, a tua vontade, e enfim, ó Deus, protegendo, ó Deus, a vida dela, a vida de toda a sua família e das muitas famílias, ó Deus, ligadas direta ou indiretamente à empresa da qual ela faz parte. Obrigado pela vida também da nossa irmã Maria Orlinda, que tem participado, ó Deus, ativamente aqui do Pão das Três, pedindo oração pelos seus familiares, e nessa oração em especial, colocamos a vida, ó Pai, da nossa irmã Maria Solino, pedindo que o Senhor continue cuidando da vida dela, cuidando da saúde dela, cuidando também de sua vida espiritual. Abençoe também, ó Deus, a vida da nossa irmã Irene, que também tem lutado, ó Deus, pela sua saúde, mas tem se mantido, ó Deus, firme, ó Pai, nos caminhos do Senhor, tem se mantido, ó Deus, ligado, ó Deus, a tudo o que tem acontecido na igreja, e peço que o Senhor continue, ó Deus, usando a vida dos médicos, as medicações, enfim, tudo o que há disponível, ó Pai, aqui, para ajudar, ó Deus, na sua saúde. E abençoe a vida também de todos os familiares, ó Deus, à volta, que não apenas se preocupam, mas também se empenham para cuidar, ó Deus, para mantê-la, ó Deus, saudável e mantê-la também, ó Deus, espiritualmente firme. Abençoe a vida também, ó Pai, dos profissionais de saúde, a vida desta colega também da Meire, ó Pai, que perdeu a mãe, ó Pai, nesses últimos dias. Console o seu coração e use, ó Deus, a vida da nossa irmã Meire também para consolá-la, para levar, ó Deus, a palavra do Senhor, ó Deus, aquele coração aflito, e que essa amiga dela tenha nesse momento também a oportunidade de conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Obrigado pela vida de muitos outros, ó Deus, que têm participado semanalmente, ó Deus, da nossa lista de oração. Te agradecer, ó Deus, pelo tratamento do Aldair, pelo livramento que o Senhor deu a ele, ó Pai, na semana passada, e pela alegria que temos de vê-lo, ó Pai, restabelecido, podendo dar continuidade com mais tranquilidade aos seus tratamentos. A vida da Tata, ó Pai, que também tem sempre se manifestado nas redes sociais, mostrando, ó Deus, estar ligada ao Senhor, buscando a Tua presença e demonstrando também o seu amor pela igreja. Obrigado, ó Deus, pela vida também de parentes, ó Pai, como o primo da Thalita, como o pai da Deudina, como o Giuseppe, ó Pai, pessoas, ó Deus, que nós às vezes não conhecemos, ó Pai, mas, ó Pai, fazem parte das nossas orações, através dos irmãos da igreja, ó Deus, que nos dão, ó Deus, essa honra, esse privilégio e também essa responsabilidade de orar, ó Deus, por todas essas vidas. Aproveito para agradecer ao Senhor também por manter o Pão das Três, por continuar nos conservando, usando as nossas vidas, por também nos manter, ó Deus, a Tua igreja ativa através das redes sociais. E queremos rogar, ó Pai, que esse período, ó Pai, seja um período de crescimento, de aprofundamento, de renovação, ó Deus, espiritual, ó Deus, para toda a nossa igreja. Para que quando voltarmos, ó Pai, além de termos, ó Deus, aquele grande povo reunido, tenhamos um povo, ó Deus, mais maduro, mais desenvolvido e mais confiante no Senhor. Entendendo, ó Pai, que a nossa maturidade é uma maior dependência do Senhor, é de nos derramarmos mais diante do Senhor em oração, é de reconhecer, ó Deus, as nossas limitações e de confiarmos, ó Deus, cada vez mais, ó Deus, no Teu cuidado. Porque, ó Deus, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e é também um Pai que nos ama. Muito obrigado, ó Deus, por esse momento. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém? É isso aí. Fica aqui os pedidos aqui anotados. E é isso aí. Eu queria te convidar agora, já quase pensando já em encerrar o nosso momento, de cantar um hino, uma música, na verdade, né? Eu confesso que ela é um pouco difícil, mas a gente vai arriscar aqui, né? Como eu não tenho um compromisso de ser cantor, nem de instrumentista, a gente faz isso com uma certa liberdade, né? Com uma certa tranquilidade. Mas é uma música baseada em Jó 42, é uma música do Ademar de Campos, e eu queria que você cantasse comigo se você souber, tá bom?
Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, de ti dependo e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Me alegro em tua vida em minha vida. É bonita, né? Eu acho. Baseado em Jó e mostrando aí todas as limitações que nós temos como seres humanos e também o quanto é bom a presença de Deus na nossa vida, como é gloriosa a presença de Deus na nossa vida e o quanto nos traz a alegria, a presença de Deus em nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar. Muito obrigado pela a tua presença. Vamos continuar orando, a nossa lista continua aqui mantida, lembrando dos irmãos, orando por nossas autoridades, orando pelos cientistas, orando pelos crentes, para que nós tenhamos lucidez, bastante humildade, saibamos dos limites do nosso conhecimento e de que as nossas vidas estão nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que tudo sabe e que governa conforme a sua santidade e vontade, mas também conforme a sua bondade. Em todo o tempo Deus é bom em todo o tempo. Vamos orar então, encerrando o nosso Pão das Três nessa terça-feira. Obrigado, Pai, por mais um encontro. Obrigado mais uma vez pela Tua palavra. E nesta tarde nós nos humilhamos, ó Pai, debaixo da Tua poderosa mão. Para que a seu tempo, ó Pai, o Senhor nos levante, nos console e conforme a Tua vontade possamos andar, ó Deus, com tranquilidade. São tempos difíceis, ó Pai, porque há dúvidas, porque há inquietações. Mas os nossos corações, ó Pai, descansam, ó Pai, e repousam no Senhor. E por isso temos tranquilidade, e por isso temos a alegria. Conserva o Teu povo, ó Pai, nesta mesma condição, de humildade, buscando, ó Deus, a presença do Senhor, confiando no Teu poder pleno e também da Tua bondade plena. Muito obrigado por tudo, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, fiquem em paz. Amanhã não tem Pão das Três, porque amanhã é quarta-feira, e na quinta-feira o Pão das Três volta com o pastor Israel. Mas amanhã tem culto de oração pelo YouTube às 20 horas. Fique aí então ligado e sintonizado.